Olá, meus amados irmãos e irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Iremos falar neste momento sobre a questão de Moisés. Quem não conhece Moisés? O grande líder, libertador do povo hebreu, que tirou o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés foi instrumento de Deus para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito e levá-lo à terra prometida. Embora Moisés não concluísse o projeto de introduzir o povo na terra do Egito, que isto aconteceu com Josué, mas Moisés conseguiu realizar essa ação libertadora, então, ou seja, de tirar o povo da escravidão do Egito. Então Moisés, visto como grande legislador, do povo de Deus do Antigo Testamento. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a questão de Moisés, porque segundo muitos pregadores, eu não estou aqui generalizando, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, mas muitos pregadores dizem, costumeiramente, que Moisés foi lançado nas águas do rio Nilo, mas quando fazemos uma análise bíblica, nós percebemos que isto não aconteceu. Por mais que vocês podem ficar admirados, pasmados com isto, mas realmente Moisés não foi lançado no rio Nilo, quando fazemos uma análise bíblica. Então, muitas vezes, a pessoa faz uma leitura superficial e realmente acredita no que muitos pregadores dizem, mas sem ver realmente o texto com profundidade, ou então conferir também em outras versões, em outras traduções, também que ajudarão a você compreender melhor o texto bíblico. Portanto, vamos lá. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 3, veja o que diz: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à borda do rio. Então veja o que o texto diz. O texto aqui não diz, eu estou lendo aqui a Almeida corrigida, certo? Para que vocês possam entender. Então veja o que diz a Almeida corrigida, Diz que colocou à borda do rio, não diz que colocou dentro do rio, certo? Então veja a diferença. Agora vamos pegar aqui a versão católica da edição pastoral. Veja o que ela diz em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Diz: quando não pôde mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro, vendou-o com betume e piche e colocou dentro a criança e a depositou entre os juncos na margem do rio. Veja, na borda do rio, na versão da Almeida corrigida, na edição pastoral aqui, ou seja, na margem do rio, ou seja, em momento algum, o texto diz aqui, nenhuma versão nem outra, que foi colocada dentro do rio. Porque, irmãos, seria um problema se tivesse colocado dentro do rio, porque a força da correnteza do Nilo teria levado Moisés e ele não teria escapado, infelizmente teria morrido. Ou seja, mas foi a providência de Deus que quis preservá-lo, e realizou realmente este ato miraculoso, que Deus já realizou muitas maravilhas, na história do seu povo, libertando o seu povo. E aí também foi uma ação libertadora de Deus em preservar a vida de Moisés, que seria o instrumento para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, quando podemos ver, aqui já foi um grande milagre de Moisés. Aqui já foi um grande milagre de Deus, na verdade, em ter preservado Moisés.
Então, não precisa dizer, irmãos, o que a Bíblia não está dizendo, certo? Então, a Bíblia não está dizendo que Moisés foi lançado no rio, né? Mas há um equívoco aí pelo fato do nome mesmo, da terminologia, né? Do nome de Moisés. Aí pode ter confundido muitos pregadores, e muitos pregadores passarem a pregar que Moisés foi tirado das águas do Nilo. Então, onde está aqui o equívoco? Vamos lá. Em Êxodo capítulo 2, versículo 10 diz, olha, e sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, a qual o adotou, chamou-se o nome de Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Veja, então não era propriamente de dentro das águas, mas isso foi uma ação libertadora porque impediu de Moisés ter sido levado pelas águas, né? No caso, se tivesse descido ao Nilo. Mas o texto bíblico diz corroboramente e de maneira explícita e de maneira clara que ficou à margem, à borda do Nilo e não dentro do Nilo, certo? Então, para que vocês não pudessem confundir. Então, vamos aqui em Êxodo, essa aqui na versão de Almeida Revista Atualizada. Veja o que diz. Revista Almeida Atualizada. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e relafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. À beira do rio. Está aqui, ó. A versão, como vocês podem ver, certo? Revista Atualizada. Almeida Revista Atualizada, essa Bíblia é muito conhecida, né? Usada, né, por muitas igrejas, inclusive muitas igrejas protestantes, ao realizar o batismo, dão essa Bíblia de presente, né, aos fiéis. Então, como vocês podem ver, a margem do rio, a borda do rio, à beira do rio, mas não dentro do rio. Então, irmãos, aprendamos a interpretar as Escrituras corretamente. O verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Escritura realmente diz e não supor que a Bíblia diga o que ela não diz. Então, que saibamos estudar corretamente a palavra de Deus para que possamos interpretá-la dentro do seu contexto. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.